Olá, seja bem-vindo aqui mais um conteúdo no canal e já vou pedir para você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, dá aquele like, isso vai ajudar muito o canal a crescer e também vai lá no meu Instagram e assim você acompanha todas as dicas que eu subo lá no Instagram. Hoje o formato vai ser um pouco diferente, até respondendo uma pergunta que o Carlos José Moraes ele fez o seguinte: tenho 2 filhos que jogam em um clube grande, como devo ser um bom empresário para eles? Então qual que é a ideia aqui? O Wallace aqui da equipe, ele formulou algumas perguntas até para a gente poder direcionar, responder o que está sendo perguntado, e aí vou abrir um canal de comunicação mais direta com vocês. Me segue no Instagram, você pode me fazer perguntas direto, manda um direct para mim lá no Instagram. Se quiser conversar comigo por telefone para tirar dúvidas, você pode, pelo direct eu te passo o meu contato e aí eu gravo também. É exemplo que está acontecendo aqui neste vídeo, nesse conteúdo que vai rolar, vai ser igual o bate-papo que você vai fazer comigo, tá bom? Esse bate-papo pode ser por telefone ou direto ou ao vivo lá pelo Instagram, valeu? Então vamos lá, o Wallace vai fazer a primeira pergunta para direcionar e responder o que o Carlos solicitou. Vamos lá, Wallace. Opa, quem sabe? Bem, qual que é a pergunta aí? Fala aí. Então, uma das perguntas que a gente recebe bastante, né, é sobre gerenciar a carreira do seu próprio filho. Porque a gente sabe que no futebol é muito concorrida, é difícil conseguir empresário e aí, né, o pai acaba ficando sem opção e acaba gerenciando a carreira do próprio filho. E ele queria saber um pouco mais como funciona. Tá bom. Como funciona ele mesmo poder gerenciar a carreira, correto? Exatamente. É possível, totalmente possível o pai gerenciar a carreira do filho. E aí eu vou fazer alguns comentários, o que é o básico que se precisa, né? Depois que veio o Neymar, o pai do Neymar que começou a gerenciar a carreira dele, isso aí abriu mais interesse dos pais para também gerenciar a carreira do filho. Pegando o exemplo do Neymar, pai, e em alguns casos até por necessidade, porque não tem ninguém que a princípio gerencia, principalmente no começo, né, quando se torna muito mais difícil. O empresário nada mais é do que um vendedor. E para o pai se sair bem nessa, ele precisa, desde o primeiro momento que o filho começa a jogar, ele já ter esse pensamento para ele construir um network. Porque sem o empresário, o que é? É network. Então, ele envolve network, habilidades comerciais, habilidades de venda, planejamento, e aí você vai aprendendo no decorrer da carreira do teu filho. Então, quando você começa a construir, isso pode favorecer. Além disso, tem a questão de você também aconselhar o teu filho mediante o que você está vendo acontecer no mercado. Agora, tem o lado bom e o lado ruim disso aí. O lado bom é que você se fica totalmente inteirado ao mercado. O lado ruim, quando a gente começa a gerenciar alguém que tem uma proximidade como filho, em algumas situações, você pode ser levado a não tomar uma decisão racional, até porque envolve. Então, por exemplo, como assim? Às vezes, para você fazer uma boa negociação, você vai ter que blefar. E quando você blefa, você corre o risco de perder o negócio. E quando você não tem muita experiência, porque a tua experiência é só o teu filho, qual que é a diferença do empresário? Ele gerencia diversos atletas. E não só naquele momento, ele veio gerenciando ao longo dos anos. Então a experiência dele faz ele ter um time ideal de dar o blefe. E o blefe ele é importante na valorização contratual, na valorização na hora de ingressar, de criar um interesse, que é chamado um gatilho chamado gatilho da escassez. Quando o clube ou a pessoa que pode contratar o serviço do teu filho, ele vê uma questão de disputa, que é um outro gatilho, um gatilho da competição, isso acelera a negociação. Mas é totalmente possível você gerenciar a carreira do teu filho pegando todas essas habilidades que eu falei. Além disso, tem a questão de investimento, né? Investimento financeiro e disponibilidade de tempo. Não é só questão financeira, disponibilidade de tempo, porque quando você vai negociar com um clube, com um dirigente ou com qualquer pessoa que possa contratar o serviço do teu filho, quando você está pessoalmente, as condições, as chances de ter sucesso, ela aumenta e aumenta muito.
Primeiro momento você vai mandar um vídeo do teu filho e com este vídeo a pessoa já vai fazer um filtro se está dentro das características do que o clube busca e posteriormente, em alguns casos, o ideal é você conversar pessoalmente. Isso mesmo você conhecendo uma pessoa, porque quando você está conversando pessoalmente, olhando no olho se torna mais fácil. Então você tem que ter essa disponibilidade de tempo, além de todos esses investimentos. Qual mais pergunta tem aí, homem? Aí a segunda pergunta que a gente tem aqui, né, que também a gente recebe bastante, que é o comportamento, né? Como, uma vez que você decide gerenciar a carreira do seu próprio filho, como você tem que se comportar com outros empresários, com dirigentes, treinadores? Essa é a segunda dúvida. Não tem como esconder a relação pai e filho, não tem como esconder. Em alguns casos, a princípio, você não vê necessidade de falar, principalmente quando está começando, né? Você pode até se apresentar como alguém que está gerenciando a carreira de um atleta. Você não vai estar mentindo, você vai dividir o particular, o lado familiar, dividindo para o lado profissional. Então, não vejo problema desde que você tenta dividir. Agora, em alguns casos você vai ter que falar e contar isso aí também não vai ter problema. O lado ruim disso aí é essa questão emocional e essa questão, em alguns casos, do dirigente do clube, ele não jogar tão limpo com você porque você é pai. Então ele entende que vai ter um sentimento e aí isso pode dificultar a ele ser transparente com você. Então, se você conseguir, no primeiro momento, você conseguir se apresentar como uma pessoa que está representando um garoto, não tem problema. Eu vou contar uma história de um fato que aconteceu com um amigo. Ele era um atleta, ele ligou para um clube, se passando como um empresário, negociou, acertou as situações. Eu não estou falando que é certo ou não, estou falando uma situação que aconteceu, tá? Ele ligou, se apresentou o serviço dele. Posteriormente, uma pessoa foi apresentar ele nesse clube e ele teve uma oportunidade. Então isso é um fato verídico que aconteceu. Isso mostra que, e ele não conhecia, ele pegou só o contato da pessoa, utilizou técnicas, né, de abordagem, técnicas comerciais, já tinha um linguajar, porque quando você vai conversar com alguém do futebol, é diferente de qualquer outro tipo de mercado. Então tem uma conversa apropriada para o mercado, para o dirigente, que esse tipo de conversa que você começa a ter com ele, faz ele ver em você alguém que é do métier, que conhece daquilo que está falando. Imagine que você vai falar com um exemplo, né? Quando a minha esposa, quando ela vai, por algum motivo tem que ir em algum mecânico, que eu não posso estar presente, eu falo para ela fazer o seguinte: primeiro você passa em um mecânico, fala o caso, o mecânico vai te dar um primeiro diagnóstico. Depois que ele te der o primeiro diagnóstico, ele vai utilizar vários termos técnicos ou ele vai falar o que pode estar ocorrendo com o teu carro. Se você não se sentir confortável com aquela primeira pessoa, você vai no segundo. Quando você for conversar no segundo, se você sendo mulher, você já vai falando o que você acha que pode ser. Por exemplo, eu acho que pode ser, utilizando o que o outro mecânico já tinha falado. Talvez pode ser isso, talvez pode ser isso, eu não sei, eu quero que você dê uma averiguada. E aí, aquela coisa do cara falar é mulher, né? Alguns mecânicos se aproveitam disso, não são todos, é a minoria que faz isso, mas infelizmente isso existe. E aí quando ele vê que você tem conhecimento, que você não é totalmente leigo daquilo, ele já fica com o pé atrás. Então quando você utiliza a linguagem do mercado, vai gerar uma credibilidade e a pessoa vai falar, a pessoa conhece do que está falando. Então é totalmente possível quando você consegue dividir. O ruim é essa questão de você ter o lado sentimental e poder atrapalhar a negociação por parte do dirigente. A terceira pergunta aqui que a gente tem na nossa lista de hoje é como fazer contato com o clube e apresentar, né, o link ou o DVD do meu filho de melhores momentos. Para você fazer essa apresentação, você vai, existem vários canais hoje de você conseguir contato com os dirigentes. Nunca foi tão fácil como hoje, principalmente depois das redes sociais, inclusive muitos fazem live. E muitas vezes você pode chegar através de outras pessoas que ainda é melhor, através de um amigo, de algum contato.
E aí, uma vez que você pega o contato, você vai fazer um contato como um contato comercial. Por exemplo, você pega um telefone de alguém, você vai ligar para ele, vai se apresentar, falar que trabalha com futebol. Então, por exemplo, você pega o contato do João Kleber, e aí você vai ligar como pai. Pô, João Kleber, aqui quem fala é o Teixeira, eu peguei teu telefone com fulano, eu trabalho com jogadores de futebol, e o motivo de eu estar te ligando, eu tenho um atleta, eu gostaria de estar apresentando o trabalho dele, eu queria saber como é que está a demanda de serviço, eu trabalho assim, trabalho assado, e aí você vai se apresentar e vai falar do teu atleta. Como você veio já indicado por alguém, e isso vai te dar uma credibilidade, porque você está citando a fonte de onde veio, a pessoa vai te ouvir. E aí tem a tua habilidade de passar essa confiança nesse primeiro bate-papo. E aí com isso, vai variar de caso a caso, você vai criar essa conexão, vai contar um pouco de toda a história do teu garoto, né, que aí no teu caso é o teu atleta, e alguns dirigentes podem te dar oportunidade já com essa abordagem que você está fazendo. É isso aí, Wado. Beleza. E, assim, né, um ponto também crucial que todos os empresários sabem fazer esse fundamento é avaliar o melhor clube, né, para o seu filho, o momento atual da carreira do seu filho. E aí ele pergunta sobre isso, né? Como avaliar o momento do filho dele e escolher um clube ideal para ele poder jogar. Aí essa pergunta, responder, já envolve muito mais de know-how. E aí você tem que ter o pai tem que ter um aprofundamento durante todo o processo da carreira do filho. E às vezes tem uma análise de viés. E o que é viés? Por exemplo, no lado psicológico, quem faz psicologia, não se pode, é aconselhado a você não atender conhecido, não atender parente. E por que disso? Porque você já conhece aquela pessoa e você pode fazer uma avaliação não tão precisa, porque existe aí que entra o tal de viés, você não vai ser totalmente imparcial na tua análise. E quando você é pai, você tem que... essa é uma das partes mais difíceis em o que observar, porque você conhece muito bem o teu garoto. Aí você fala assim, não, com certeza ele consegue jogar em tal clube porque eu vi ele jogar. Eu vi o time jogar e ele tem condições. Porém, você pode ter um viés, você pode estar achando que ele tem condições, mas na realidade ele não tem ainda o time, o momento ideal, não é para aquele patamar de clube. E aí você pode levar lá e queima uma ficha. E quando fala queima uma ficha, queima uma oportunidade, aí tem a questão psicológica do teu garoto. Aí você fala, mas o que eu perco isso? Eu não perco nada. Sim, você não perde nada. Mas em alguns casos, você pode... Se você está se colocando como empresário, neste caso, você pode se arranhar a tua credibilidade com aquele clube que você apresentou o teu filho, entendeu? Então, para você poder fazer uma boa análise nesse sentido, a sugestão é o seguinte: você deve sempre estar conversando com pessoas que são do futebol, trabalham com jogadores de futebol, e eles vão te dar um feedback. Aí, durante um bate-papo, eles vão também te posicionar. Por exemplo, tem clube que ele só contrata jogadores do perfil de Série A1 da primeira divisão. E tem diferença um jogador da primeira divisão para um jogador da quarta ou da terceira divisão? Tem total diferença. Aí você fala, mas é óbvio, né? O cara é da primeira divisão. Não, estou colocando uma condição de primeira divisão, uma condição de alguém que não é conhecido, alguém que está começando, tá? Então, eu falo uma primeira divisão de um time do interior, que disputa uma primeira divisão do estadual, de um jogador de terceira divisão. E o dirigente, o treinador, quando eles vão montar a equipe, eles buscam sim, a maior parte do plantel, eles buscam o jogador que estava no nível de primeira divisão. Porque o patamar psicológico, técnico, é diferente do jogador que está numa terceira divisão. Não que o jogador da terceira divisão, ele não possa ir jogar numa primeira divisão, não é isso que eu estou falando. Mas existe uma distância de adaptação e eles não querem pagar para ver. Então, muitas vezes tem jogador que ele vai progredindo aos poucos durante a carreira, chega na segunda divisão, da segunda ele vai para uma primeira divisão. Ou em alguns casos ele sai de uma primeira divisão do estado que não é tão forte, por exemplo, o cara vai numa primeira divisão
não vou falar que não é tão forte, comparado a uma primeira divisão de São Paulo, por exemplo, mas ele disputou uma primeira divisão no Campeonato Paranaense. Esse jogador que disputou uma divisão no Campeonato Paranaense, aqui em São Paulo ele jogava numa Série A3, por exemplo. Aí ele vai para uma boa equipe da primeira divisão do Paraná, faz um bom trabalho, e aí ele é melhor aceito num time da primeira divisão do interior de São Paulo. Quando eu falo melhor aceito, a recepção do cara querer sentar e ouvir, em querer ter informação daquele atleta na hora dele tá levantando, montando o teu plantel, ele se torna mais receptivo. Então essa análise é um pouco mais complexa, por isso que é necessária a ajuda de alguém do mercado para te orientar. É isso aí. A próxima pergunta é se os clubes têm receio de negociar com atletas que são gerenciados pelos seus pais. Os clubes, eles quando o jogador está começando, é um pouco mais difícil, porque, inclusive, tem alguns clubes que eles utilizam da artimanha por ser pai e eles querem tomar proveito. Quando falo tomar proveito, em que sentido? Eles sabem que o sonho do pai e da família é que o filho esteja jogando, esteja empregado. Então, uma negociação contratual, ele coloca o preço lá embaixo, porque ele sabe que tem uma questão sentimental envolvida. E mais que o pai fala que não, que quer esconder, não tem jeito. Existe essa questão, ainda mais, por exemplo, o teu filho nunca entrou em um clube, né? Ou então o teu filho já é profissional, já está jogando e ele está um tempo sem jogar. Então, se é uma questão que envolve lado financeiro, pode acontecer dele querer colocar o preço do negócio para baixo, ou se não o preço, as condições para baixo. Em alguns casos, até aumentar a despesa da família, com passagem aérea, hotel. Então, em alguns casos, isso acontece, né? É isso aí. Aproveitando que você falou de contratos, né, que alguns clubes se aproveitar de que o pai não tem conhecimento, aí tem uma pergunta aqui que fala sobre questões jurídicas, né? O que deve exigir no contrato com o clube, como deve ser feita a negociação. Tá, na questão jurídica, por exemplo, se teu filho está começando, ainda nunca jogou, está buscando essa opção de um clube de base, você não deve se preocupar tanto com essa questão jurídica. Agora, a partir do momento que ele já vai iniciar o primeiro contrato profissional dele, aí o recomendado para você é você buscar um advogado da área esportiva para ele poder te orientar e você poder fazer um contrato das melhores condições. Mesmo porque, quando você é pai e você vai negociar, e se você vai com um advogado, isso dá uma maior credibilidade, te ajuda numa questão de uma negociação, porque aí tira esse lado de pai e entra uma pessoa totalmente à par, totalmente fora desse lado emocional, que é o advogado. Contrato, aí você vai poder firmar um contrato numa condição melhor para o teu garoto e com segurança. Então, na questão jurídica, o recomendado é que tenha um advogado. Tem que ter um advogado. Maravilha. E referente a gerenciar a carreira do seu filho, existe algum curso no mercado que seja indicado para os pais que estão começando essa jornada e não entendem muito do mercado futebolístico? Então, o pai ele pode formalizar a profissão como um agente do jogador, né? A própria CBF ela tem esse credenciamento, ela faz uma prova e aí o investimento fica em torno de uns R$6.000 que você vai ter aí ao longo do ano, nessa casa dos R$6.000, e aí você vai ser você vai estar autorizado a fazer contrato. Com isso, você consegue, na hora de firmar o contrato, teu nome ir lá no contrato de trabalho do teu filho. Você vai te dar uma garantia jurídica. Além do mais, tem a questão de abrir a porta, né? Porque você é uma pessoa habilitada a exercer aquela profissão, a trabalhar como um representante comercial, um representante. É a mesma coisa de um corretor de imóvel, que tem, né? Ele tira o curso lá do Cresce, eu acho, para poder trabalhar com corretagem.
E no empresário é a mesma coisa. Então, o curso que tem é essa habilitação que você vai fazer lá na CBF. Agora, o mais importante é o dia a dia. É ir para o campo, é ver como funciona a dinâmica. Porque tem pessoas... Eu costumo dar um exemplo do corretor, porque a pessoa pode ir lá e fazer o curso e ser credenciado para trabalhar como corretor. Mas o que vai diferenciar? É o curso ou é o trabalho dele em campo? É o trabalho dele em campo. É como ele prospecta, é como ele planeja, é como ele visita, é como ele negocia, é como ele atende, é como ele tem um olho para saber que aquele produto é adequado ao cliente, porque se ele vê um perfil do cliente e ele começa a levar o cliente para ver imóvel que não vai de acordo com aquela solicitação que o cliente pede, sabe o que acontece? O cliente desiste, por quê? Porque o cara está perdendo tempo com ele. Então ele não está sabendo fazer a leitura em cima da necessidade do cliente. Então o diferencial é a questão do dia a dia, a questão da prática. Por isso que se torna um pouco mais complicado na questão de você ter que vivenciar o dia a dia, porque normalmente o pai está trabalhando, já tem uma profissão, e empresário é contato. Quando eu dei o exemplo aqui do corretor, um bom corretor é a pessoa que tem bons contatos, que ele construiu ao longo do tempo, e esse contato é construído como? Mediante o bom serviço que ele foi apresentando aos clientes dele, consequentemente, a estratégia que ele teve também de aumentar o leque de relacionamento, de se posicionar onde o mercado está. Por exemplo, o empresário, todos os eventos que tem importante, ele deve estar. Os eventos que tem na Federação Paulista ou na CBF, quando ela faz os eventos de curso, ou tem alguns cursos do mercado na área desportiva, ou temas, debate, tem algumas palestras que falam sobre temas de futebol. Então está em ambientes onde o mercado está, em jogos. E ali você vai aumentando o teu relacionamento, aumentando a tua experiência e a tua habilidade para poder ser um bom empresário. Então, o curso o ideal é você se credenciar pela CBF se você busca empresariar o teu garoto. Mas o diferencial é a habilidade do dia a dia, a habilidade de estar conversando, conhecendo pessoas e o time. O empresário é muito time e aí tá ligado, né? Soube onde precisa às vezes... O clube nem solicita o atleta. O bom empresário ele já antevê que aquele clube vai precisar daquela posição ou está carente e ele oferece. E aí o contato que ele vai fazer é com quem? Com o treinador, com o diretor. Normalmente quem manda é o treinador e o diretor. A grande barreira no mercado é a pessoa criar esse relacionamento forte, porque vai envolver muito tatatata, é um negócio que exige muito lado pessoal, dia a dia. É isso aí. A próxima pergunta é como não misturar o lado pessoal e profissional e o que eu tenho que saber para não ser enganado, né, quando eu for iniciar a carreira do meu filho. Então, a hora de você dividir a relação de você com o teu filho, aí é uma questão muito particular, né? Vamos dar um exemplo do Hamilton, piloto de Fórmula 1. Quem gerenciava a carreira dele era o pai dele. E ele trocou, ele rompeu com o pai dele, e depois que ele rompeu com o pai dele, a carreira dele despontou ainda mais. Com certeza, ele não estava concordando com as atitudes que o pai dele tinha, e aí é uma questão muito, muito pessoal, né? Familiar. Então essa habilidade... É igual quem já teve a experiência de trabalhar com família, né? Num lado profissional. Tem que ter uma habilidade muito grande de não estar todo dia conversando em casa sobre assuntos profissionais. Senão vai chegar um momento que vai desgastar. Então, imagine que você teve uma situação que o teu filho não foi bem, ele teve uma atitude. O empresário, ele vai conversar com ele depois do jogo, depois não vai conversar mais. E você não, você vai estar com ele o dia todo, né? O teu garoto está começando. Então você pode, esse lado de você ficar pegando muito no pé, ou ter oportunidade de estar falando demais, você pode achar que está corrigindo, está ajudando e não está ajudando. Então é um time de você saber controlar o lado emocional e o filho aprender também a controlar o lado emocional. Agora, o fundamental é o filho acreditar no pai. O filho deve acreditar que o pai tem a habilidade para gerenciar a carreira do filho dele.
Eu tenho um exemplo aqui de cliente do jogador William Arão, do Flamengo. O pai dele é o Arão, amigão, a gente conversava muito. Ele fez toda a correria. Ele não gerenciou a carreira do filho, mas ele fez toda a correria para o filho conseguir oportunidades, fechar com clubes, fechar com empresários. Lembro uma vez que o William foi para a Espanha, chegou lá no time da Espanha, não jogou, não deu certo, ele voltou, já estava com 19 anos, já tinha um medo aí das coisas não acontecer, e o pai dele, o Arão, se abdicou, ficou fazendo uma correria, e aí conseguiu fechar com o pessoal e foi parar no Corinthians, através de um empresário que ele fez contato. O William Arão já tinha passado pela base do São Paulo, né? Sempre foi um bom jogador. E a partir dali as coisas começaram a andar, inclusive o pai dele parou até de trabalhar e para poder gerenciar a carreira do filho, porém ele não gerencia como empresário, ele colocou alguém para gerenciar, porque é muito mais que ele parou de trabalhar para poder dar o suporte ao filho, ele colocou alguém no mercado. Por que alguém no mercado? Porque alguém no mercado ele está com a informação na mão, né? Ele sabe, antes de ser noticiado quem vai precisar, o clube vai precisar de um jogador, o empresário normalmente já sabe, porque ele tem amizade com o dirigente, com o treinador, então a informação chega para ele antes. E nesse mercado, a informação é o carro-chefe. Junto com a informação vem a credibilidade. Então, quando a gente fala essa habilidade de você não dividir, é você tomar esse cuidado do teu dia a dia mesmo. Isso aí é prática. E dando um exemplo de uma empresa familiar, tem que tomar um cuidado para não misturar. É isso aí. Tá. E aí a última pergunta de hoje, né? Quais vantagens do pai na carreira do próprio filho? Olha, eu vou dar o meu posicionamento sobre vantagem e desvantagem. Alguns pais, eles querem... Aí eu vou dividir a questão, né? Em algumas situações é uma questão de sobrevivência, porque o filho está tendo muita dificuldade de conseguir ingressar num clube, e aí o pai tem que fazer esse papel mesmo, a exemplo de pai de cantores famosos, inúmeros aí que o pai toma a iniciativa até que o filho consiga se tornar um jogador de futebol. Então a vantagem é que vai ter alguém brigando pelo trabalho do teu filho. E não pense, pai, não pense que vai ser fácil, não pense que quando um empresário vai tentar arrumar um clube para o teu garoto, ele também tem muita facilidade quando o garoto não tem muito nome. Ele tem dificuldade também, ele tem que falar com muitos clubes, muitos treinadores. E o pai é a mesma coisa, então não é fácil. E é como você colocar algo no mercado, é como colocar um produto no mercado, vai ter muita barreira de dificuldade. Então a vantagem é que você vai brigar pelo teu filho no objetivo dele ingressar e se tornar um jogador de futebol. Agora, em alguns casos, o filho já começa a decolar e alguns pais querem tomar a frente da carreira do filho porque acha que pode ser enganado ou porque acha que não quer comissionar ninguém e ele mesmo quer ganhar ele quer ganhar a comissão sozinho. Existem várias situações, não dá para enumerar todas, né? Agora, o que eu posso falar como experiência, algumas experiências que tem no mercado de pais que foram gerenciar a carreira do filho e a carreira do filho não andou. Um exemplo claro é o Xera, né? O jogador que começou no Santos, o padrasto dele foi gerenciar, tomou a frente, foi conduzindo como ele achou que deveria conduzir e hoje o Xera até parou de jogar. Então era um jogador que era uma grande promessa e nos bastidores falam que essa questão foi crucial, tá? Porque o futebol, o atleta é confiança. Ele começa a perder a confiança, as coisas não começam a andar. E aí você vai ter muita dificuldade para negociar. Porque você negociar alguém que está com o nome é uma coisa. Você negociar alguém que está começando é outro. Alguém que está caindo. Então vai aumentando essa dificuldade. Então este é o lado negativo quando você não tem essa habilidade que não é fácil de se adquirir. Um outro exemplo é aquele jogador que jogou no Santos, estava no Goiás, jogou no Benfica, fugiu o nome dele aqui agora, já vou lembrar. O pai dele, depois o pessoal vai colocar na tela aqui, inclusive até que a gente levou mais gol. Mesma coisa, hoje ele tem um empresário, mas teve uma época que o pai quis tomar conta da carreira e os negócios não andaram, porque
Quando você fala em grande vantagem, eu vejo a maior vantagem no início da carreira. Essa é a minha opinião. Depois, eu já não vejo tanta vantagem. É bom o pai estar de perto, acompanhando, né, no dia a dia, mas nada melhor do que ter alguém do mercado para gerenciar, alguém de confiança que você vai buscar informação. O próprio Neymar, o pai dele que começou a gerenciar, hoje já não gerencia mais, tá? Tanto é que quem fez a negociação foi um outro empresário. O pai dele está sempre próximo, né? Tá à frente, gerencia, porque uma coisa é você gerenciar o dia a dia dele, né? Compra de imóveis, investimentos, essas coisas. Outra coisa é você gerenciar a oportunidade, contrato, patrocínio. E aí essa situação que requer mais dificuldade, porque você precisa estar extremamente antenado, né? Vivenciando. Porque às vezes o empresário ele vai num clube A negociar um jogador X. Chega lá, ele vê a oportunidade para um jogador Y dele. Você entendeu? Então, isso é muito comum. Ele vai ver uma coisa e vê outra oportunidade. Ele está num ambiente de que existe o pessoal do mercado, ele também vê uma oportunidade ali. Encontra alguém que há muitos anos ele não vê e a pessoa fala, estou precisando de uma posição tal, você tem alguém? Ou o próprio telefone começa a tocar, eu preciso, o mercado começa a pedir. Quando o pai só negocia só tem uma pessoa, um atleta para negociar, o mercado não vai te pedir, porque você só tem um. Agora, se você fala assim, não, eu quero negociar, eu quero ser empresário no mercado, não só do meu filho, como outros, aí é normal. Aí você vai entrar no mercado normal, vai competir, vai ganhar teu espaço, e aí a partir do momento que você começa a ter resultado, você, né, vai aumentando a tua credibilidade. Agora, se você não começa a empregar os outros garotos, pode até resvalar no teu filho também. Em alguns casos, quando você manda um atleta para um clube, ele não vai bem, obviamente você fecha a porta naquele lugar, porque você mandou um profissional que não está dando resultado. Então, a vantagem para mim, para resumir, no começo é extremamente importante e eu aconselho. Depois, a minha sugestão é você ter alguém de confiança que vai dar sequência e você também acompanhando de perto. É isso aí. Então, dessa vez é só isso, Fábio. As perguntas aqui de hoje já finalizou. Legal. E você? Tem alguma dúvida? Faço novamente convite para você. Vai lá no meu Instagram. Vai estar passando aqui abaixo, aqui na tela. Manda um direct. Se você quiser falar comigo, eu te passo o meu telefone pessoal. Se você tiver alguma dúvida, garoto, ou você, pai, quiser falar comigo, você vai me ligar e nós vamos fazer a exemplo desse vídeo. Você vai me perguntando e eu vou respondendo e assim a gente vai ajudar outras pessoas também que têm dúvidas semelhantes, né? Dúvidas iguais. E vou pedir novamente, compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, compartilhe em geral, assim você vai ajudar o canal e vai ajudar outras pessoas também. Você gosta de ser ajudado, as pessoas também gostam de ser ajudadas, tá bom? Até o próximo conteúdo.